Olá! No mês de março, não poderíamos deixar de falar sobre um assunto que às vezes nós mesmas, mulheres, evitamos. O machismo no ambiente de trabalho é mais corriqueiro do que se imagina. Cansadas de piadas grosseiras e comentários maldosos, um grupo de procuradoras daqui do estado de Goiás criou um movimento intitulado Menos Rótulos, Mais Respeito. E é esse o assunto do programa Entrevista de hoje, que tem a honra de receber aqui a procuradora do estado, Carla von Bengtson, alemão. Obrigada, viu? Obrigada, é um prazer. Obrigada pelo convite. Antes de mais nada, parabéns pela atitude, que é uma atitude corajosa, né? Criar um movimento desse no ambiente de trabalho, na Procuradoria do Estado de Goiás. Muito obrigada. Queria saber, primeiramente, doutora Carla, como que surgiu essa ideia? A ideia ela surgiu de um grupo de colegas de trabalho que nós começamos a narrar episódios que aconteceram conosco. Em outras profissões, ou aquelas que tiveram outras profissões e aquelas ocorridas na própria Procuradoria. E nós chegamos à conclusão que isso era mais comum do que a gente imaginava. E a gente resolveu criar uma campanha universal, ela não se aplica só ao ambiente público, ela se aplica ao setor privado também, em que narram, tentando sensibilizar a sociedade de que esses episódios, eles são microviolências e que elas não devem ocorrer. Eu achei interessante, no texto que elas mesmas redigiram, são microagressões diárias que no final fazem uma lesão muito grande, né, gente? Machuca, muitas querem até sair do trabalho, né? E, igual a doutora falou, é mais comum do que se imagina. A ideia também surgiu porque parece que houve um episódio real, né, na Procuradoria. Quer falar sobre isso? Foram vários casos, assim, eu posso te narrar os que aconteceram comigo. Sim. Eu já cheguei, tinha vencido fiz um recurso, o recurso do Estado de Goiás havia sido provido, eu cheguei feliz no trabalho e o colega me disse que meu recurso só tinha sido provido porque eu fui no tribunal e o desembargador me achou bonita. Eu já tive episódios de ser questionada porque eu sou mãe, tenho 2 filhas e assumi uma função, fui convidada para uma função e fui questionada porque pelo fato de ter uma função passaria mais tempo no trabalho, não em casa. E me perguntaram se eu não tinha que estar em casa cuidando do meu marido e das minhas filhas e por que eu aceitei essa função. Como se eu não pudesse ter o direito de querer ter uma maior, como é que eu vou dizer? Amplitude, né? Crescer Ascensão. na minha carreira. Sim. E pelo simples fato de ter sido mãe. Te questionando, ou seja, isso tudo por trás, né, doutora, tem um objetivo, tipo, ela está ali tirando meu lugar, está tirando o lugar de outra pessoa. É machismo? Sim, eu acho que às vezes esses comentários vêm talvez da sensação da sociedade mesmo, nós vivemos numa sociedade patriarcal. O papel da mulher para algumas mulheres ou é em casa e não talvez, ou quando trabalha, ela ter simplesmente cargos de assessor ou cargos de secretária. Quantas vezes você vê em vários lugares que acham que as mulheres elas devem ocupar cargos que não tenham tanta projeção. Não é à toa que a gente vê, quanto mais você sobe no alto escalão, seja no executivo, seja no judiciário, até no legislativo, que a gente não tem a representatividade, não há igualdade nessa representatividade. Na política, principalmente, né? Sim, somos 3 mulheres aqui no estado de Goiás. É pouco, né, gente? Se a gente for analisar, aqui também na Assembleia Legislativa são pouquíssimas deputadas, são 3 só, se não me engano. E eu gostaria de saber como é que foi recebido o movimento, porque ele é novo, foi em dezembro, né, que surgiu essa ideia, e como ele tem sido recebido nos órgãos, vocês têm visitado vários órgãos, né? A receptividade tem sido muito boa. Nós já fomos na superintendência com o Maronese, já fomos na Secretaria da Fazenda. OAB, né? Na OAB, várias. O mais interessante de se fazer um movimento é que as pessoas também começam a te procurar. A gente teve a iniciativa até do Sebrae, fomos até o Sebrae para passar por um outro aspecto. Agora a gente quer levar os princípios de empoderamento da ONU. Ela tem uma cartilha que é linda, ela defende 7 princípios de empoderamento que você pode aplicar para alcançar a igualdade de gênero. E a nossa ideia é levar isso para as empresas. A gente quer ir para o interior, fazer palestra para aquelas empresas familiares, assim, para o pai poder ouvir mais a filha ou a mulher, para a gente ver que a gente consegue. Mulheres têm várias ideias, a gente brinca que mulher tem um conteúdo inexplorável, né? Sim. Nós não fomos
a questão de... A questão genética ajuda na questão mental, porque a genética nos ajuda a fazer várias coisas ao mesmo tempo e bem feitas, né? Sim, o detalhe é esse. Muitas conseguimos fazer coisas, várias né? coisas ao mesmo tempo, isso é Mas verdade. A questão de saber ser precavida no organizada, trabalho, organizada. Né? E não que os homens não sejam, Sim, a gente sempre tem que ressaltar que assim, não há uma competitividade. A gente só quer ocupar o mesmo espaço da mesma maneira e com o mesmo respeito, com a mesma educação. E sem contar, né, doutora Carla, que século XXI, a maioria é quase que isso é em pesquisa. No Brasil, 70% das mulheres são responsáveis pela renda familiar. Então, esse respeito ele já está mais que tardio para acontecer, né? Sim. Então, ela é a provedora do lar, mas infelizmente não tem, né, esse respeito. A jornada também é puxada, né, porque tem a jornada de trabalho fora. Chega em casa ainda tem aquela dupla ou tripla jornada de ainda fazer janta, cuidar das crianças, cuidar da roupa, né? São atividades geralmente feitas por elas, né? Tá ali o marido, às vezes não faz, não ajuda. E é complicado, a gente tem que lutar para que isso diminua e desapareça, né? Sim. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Tem algumas situações aqui que eu separei para ver com a doutora Carla. São situações que acontecem no dia a dia que a gente não percebe, mas são sim machismo velado. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Ao acessar o sistema do STJ para o peticionamento eletrônico, deu para verificar desde o início que era um sistema seguro, eficaz e muito rápido. Tanto que do protocolo até a decisão do ministro não demorou mais do que 4 ou 5 dias. Os softwares estão todos disponíveis na própria página do tribunal, são softwares que não são pagos. Então, baixando os programas e a adoção do certificado digital, podemos fazer a petição com muita brevidade e economia. O fato de ser pioneiro foi interessante, porque o próprio site do STJ foi pioneiro, já estava no ar há mais de uma semana. Então eu até atribuo o fato de ter sido o primeiro a peticionar eletronicamente uma grande coincidência. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O programa Entrevista volta com a Procuradora do Estado, Carla von Betzen, uma das mentoras de um movimento que surgiu dentro da Procuradoria do Estado, intitulado Menos Rótulos, Mais Respeito. Esse movimento ele visa acabar, né, e deixar claro que o machismo no ambiente de trabalho é coisa do passado e não deve existir, mas infelizmente acontece. E nós estávamos falando aqui, né, doutora Carla, algumas situações, eu separei aqui, coisas assim, às vezes que a gente acha simples, mas que vão machucando, são microagressões, né, que acontecem no dia a dia. Ser interrompida ao falar, acontece muito, né? Tá falando, você vai explicar, né, às vezes defender ali uma ideia no local de trabalho, vem uma piadinha, vem alguém que interrompe. O que acontece geralmente é que as mulheres numa reunião de trabalho, às vezes elas não são convidadas, ou às vezes as pessoas acham, a gente tem um post que vai falar sobre isso, se é ela que tem que servir o café por ser a única mulher da sala. Se ela está tendo uma ideia, ela é interrompida porque talvez eles não vão nem considerar a opinião dela. Essas hipóteses ainda acontecem, principalmente se ela for a única mulher. Aí que não tem direito de fala mesmo, né? É complicado. Bom, e uma das saídas aqui é a pessoa continuar falando no mesmo tom
ou falar, deixa eu terminar de concluir meu raciocínio, né? Sim. Tudo educadamente, lógico, né? Bom, outra situação também é receber explicações óbvias. A pessoa, ela é expert naquele assunto, mas um outro colega de trabalho, né, faz questão de, deixa eu te explicar, você não está entendendo. Isso também é um machismo velado. Sim, sim. É porque ele acha, às vezes esquece, como a gente comentou, a mulher parece que tem que provar sua competência o tempo todo. Ela precisa, às vezes, considerar e deixar de lado esses comentários para conseguir se sobrepor e conseguir trabalhar e provar sempre sua competência. Outra ocasião. E subestima a inteligência. Subestima a inteligência, né? Teve até um episódio aqui que durante uma festa, um rapaz com uma escritora tentando convencê-la a ler um livro, né? Mas não deixava ela falar. E ela era a autora desse livro, né? Então ela fez outro livro e registrou esse episódio. Ouvir piadas sobre TPM. Acho que isso todo mundo já passou, toda mulher que trabalha, né, há muito tempo já ouviu alguma piadinha nesse sentido. Que está nervosa, que está na TPM, não mexe com ela. Isso também é uma agressão, né? Sim, o que a gente coloca também é que todo mundo, homem, não só as mulheres, mas os homens também, tem aqueles seus momentos, hoje ele vai estar mais irritado, às vezes aconteceu alguma coisa em casa, ou às vezes o time perdeu o campeonato. Também pode acontecer com os homens, ele né? também pode estar, aquele dia pode estar mais irritado, e não é só por causa do ciclo menstrual que as mulheres são mais sensíveis ou não. Todo mundo tem seus momentos em que se está mais alegre ou se está mais triste. No ambiente de trabalho, ficar ouvindo isso rotineiramente, todos os dias, a ponto de ficar desqualificando o seu trabalho. Ah, não, o seu trabalho não está bom porque talvez você está naqueles dias. Isso é ruim, isso mina a autoestima da mulher. Isso, às vezes ela vai começar a acreditar que ela até não é capaz. Justamente. Agora, a diferença é muito tênue, né, entre assédio moral e, no caso, esse machismo, por exemplo. Ouvir, a senhora falou, né? Ouvir rotineiramente esse tipo de piadinha. Isso aí também pode ser considerado assédio moral? Sim, o que a gente fala é que nesses estudos, né, durante a campanha, a gente descobriu que não só as violências físicas, né, as agressões morais também se enquadram na Lei Maria da Penha. E se a mulher se sentir ofendida, ela pode sim denunciar no órgão competente, no órgão correcional. Bom, a outra fato também que acontece muito e que a doutora já até mencionou é tratar a colega como uma assistente. Às vezes, né, os dois colegas têm a mesma função, mas por ser mulher, fala, pega lá o cafezinho, tira uma xerox para mim, tá errado, né? A pessoa pode até fazer por gentileza, por educação, mas deve deixar claro que não é a função dela, né? Sim, às vezes fica parecendo que é como se ela sempre pudesse perder um pedaço da reunião, ou que ela pudesse não participar daquela discussão, pura e simplesmente pelo fato de ser mulher. As pessoas acham que, nossa, eu pedi, mas foi sem querer, mas não enxerga que nessa atitude talvez possa ter algum tipo de ranço, talvez de não cultural querer também, isso, né? De não querer que a mulher esteja ali naquele local, né? Achar que ela tinha que estar em casa, ou que ela não tinha que estar trabalhando, ou que ela nasceu pura e simplesmente para ser assessora. Claro. Bom, e aí nesse caso, acho que a mulher deve falar, né? Se ela não está satisfeita, ela deve falar com esse colega, então. Sim, acho sim. A nossa ideia da campanha é sensibilizar, é mostrar algumas atitudes, a campanha vai vir mostrando algumas atitudes, que alguns comentários, por exemplo, bonita demais para ser inteligente, isso magoa. Então a ideia é que os homens se sensibilizem, as pessoas, tanto as mulheres também se conscientizem a não repetir, não passar essas atitudes para frente ou não repetir elas mais uma vez. E às vezes o machismo vem das próprias mulheres, né, também. O problema é esse, né, porque a gente precisa de união às vezes e uma própria colega, né, tá ali encobertando uma atitude agressiva, né? Na verdade, a gente diz, não é que as mulheres elas são machistas, elas reproduzem inconscientemente aquilo que aprenderam. Existem pessoas, por exemplo, que querem chegar à igualdade, vou agora num aspecto um pouco mais amplo, Sim. Elas querem um pouco mais de igualdade e acham que repetir alguns padrões masculinos, assim se garante aquela igualdade, quando não é verdade. Elas apenas reproduzem esses comentários, reproduzem esses episódios
E são, na verdade, vítimas desse próprio movimento, dessa própria sociedade patriarcal. Quando você se dá conta, eu já conversei com várias mulheres que me disseram assim, mas eu nunca precisei disso, eu nunca passei por episódios de machismo. E a gente vai contando sobre a campanha, sobre a diferença de igualdade, ou até essas questões de, nossa, você é convidada para atender o telefone, ou você questiona a sua capacidade, mas você tem certeza? Mulheres, por exemplo, que passaram anos sem trabalhar, e querem agora começar a trabalhar, se divorciaram e querem agora entrar no mercado de trabalho, e chegam numa empresa e falam, nossa, eu não tenho nenhuma experiência, mas tem certeza, você vai conseguir? E ela precisar telefonar todos os dias, ou ela precisar encarar vários comentários. Eu já escutei várias mulheres falando, é verdade, passei por episódios de machismo. Então, quando você mais conversa, você começa a mostrar para ela que ela não é machista, ela simplesmente é uma vítima. Ela absorveu aquilo achando que é normal e que é natural, né? Como era natural. É como o exemplo até que a gente citou numa discussão aqui recentemente, no programa Opinião, sobre violência contra a mulher, é aquele conhecimento que é passado de mãe para a filha. Tipo, olha, vai lá arrumar a cama do seu irmão, né, vai lá lavar as vasilhas e o irmão lá na sala assistindo televisão. Isso também contribui, né, doutora, para esse pensamento e esse ranço, achar que é a mulher que é, né, para fazer o trabalho pesado ali de casa, né, e não tá ali lendo um livro e o irmão lavando a vasilha, né? Por isso que a gente fala que a igualdade começa em casa, a igualdade de gênero. A gente tem que educar as crianças para dizer que não existem tarefas femininas, não existem tarefas masculinas, que todo mundo pode contribuir nas tarefas domésticas. Casa, né? As mulheres podem ser o que elas quiserem. Isso. Minha filha, por exemplo, no carnaval se vestiu de de Homem-Aranha. Ela quer, quando ela quer a fantasia do Hulk. Não, isso não é, ela é só uma princesa, não, ela pode ser o que ela quiser. Sim. São essas questões, quando a gente para de rotular, quando a gente para de querer dizer que existem tarefas para homens e mulheres, é aí que a gente tem que parar para que assim que educando a desde gente é que passa, né? Sim, educando desde pequeno, a gente vê que quando a gente educa a criança para não repetir esses episódios, a sociedade flui mais naturalmente. E você vê que a criança é pura, ingênua, né? Ela não sabe essa diferenciação, realmente uma questão imposta pela sociedade, são fatores externos. A senhora falou sobre a sua filha, a minha filha também não gosta de cor-de-rosa. Então, assim, e eu sempre respeitei as vontades, as cores dela, né? Gosta de roxo, de verde, azul. Então, assim, tudo é possível, né? Não tem que ter realmente esse rótulo de que menina é rosa, menina é princesa, menina tem que brincar com boneca. Bom, só para a gente finalizar aqui, outro comentário também muito negativo, e esse aí é bem parecido com assédio moral, é sobre gravidez e maternidade, né? Então, assim, será que você vai conseguir continuar trabalhando, grávida, com essa barriga desse tamanho, né? E esse tipo de comentário vai ficar preguiçosa, né? Isso tudo também é proibido, né? Se a gente for analisar esse tipo de comentário. Eu acho que preterir as mulheres, a contratação de mulheres, porque ela pode ficar grávida, ou dizer que, nossa, engravidou, agora eu vou ficar 6 meses trabalhando para você, porque você vai tirar a licença. Eu li que na Islândia, a licença ela é dividida, 3 meses para a mulher, 3 meses para o homem. Na verdade, lá são 9 meses. Aí 3 meses para a mulher, 3 meses para o homem, e nos últimos 3 meses eles decidem se é a mulher ou se o homem que vai tirar. Assim eles são iguais, porque numa hora de uma contratação, se a mulher do homem ficar grávida ou se a mulher ficar grávida, não vai haver competição, falar assim, nossa, numa empresa em que eu contrate mais mulheres, eu vou ficar sem funcionárias. Não, porque os homens também vão ser obrigados a tirar a licença. Sim. Sabe que aquela mulher vai contar com o marido dela a hora que precisar dela, né? É uma forma inteligente, né, de resolver isso. Sim, é um dos países onde que a igualdade entre homens e mulheres é a melhor que tem. A nossa ideia é que a gente um dia consiga ser a Islândia. Tomara, né? Ideia boa a gente tem que copiar, né? Tem. Olha, outro falando em ideia, ter ideias roubadas. Gente, isso é tão comum, né? A mulher lá no ambiente de trabalho, a executiva, teve uma ideia, mas ninguém ouve. Aí um colega homem fala, ótima ideia. Isso também ser endossada pelo colega de trabalho, né? Você está numa reunião, você dá uma ideia,
não acatam a sua sugestão, aí um colega, de fato, a ideia é legal, a ideia pode ir para frente, então sim, essa sugestão vai ser acatada. Isso também mina sua competência, você passa a acreditar que você não é capaz, você passa a pensar que você precisa se esforçar o dobro para ser reconhecida no ambiente de trabalho. É aquela questão de provar todo dia, né? A Todos competência. Bom, doutora Carla, e assim, quem estiver assistindo a gente, se está assim com passando por um episódio, pode procurar a procuradoria? Como é que é? Ou vocês ainda não abriram essa questão assim para as pessoas? Porque o que tem de gente procurando, né? Sim, a gente pede, na verdade, a divulgação da campanha, porque nós temos, a nossa ideia é a campanha ser viral e ela é basicamente em mídia eletrônica. Então, procure nossa fanpage nas redes sociais. Qual que é o nome? Eu vou colocar aqui no vídeo. Menos rótulos, mais respeito. Só colocar isso no Facebook. Isso. Menos rótulo, mais respeito. Tá aí no vídeo. E aí pode mandar uma mensagem? Sim, a gente pede que ajude a disseminar a campanha, que aí a gente consegue sensibilizar o maior número de pessoas, de que aquelas atitudes, esses rótulos com a mulher, eles não devem ser aceitos. Posso convidar também para o lançamento da campanha? Claro, fica à vontade. O lançamento da campanha vai ser dia 9 de março, na sede da OAB, no setor Marista, às 7 horas. Vai ter a palestra da vereadora Cristina Lopes, vai tratar sobre a violência contra a mulher e eu queria convidar todos vocês, seria muito bom contar com todos vocês. Tomara, tá aí feito o convite. Muito obrigada, doutora Carla von Bentsen, pela presença aqui, pelas explicações, tá? E a gente vai ajudar aí na divulgação desse movimento. Muito obrigada. Obrigada a você e a você também que está em casa, pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso sinal aberto 61.2. Até a próxima.